quero falar para você, tudo isso que foi ministrado, tudo isso que foi ministrado mesmo, não é ilusão. O mundo ilude, o mundo mente, apresenta aquela latinha de cerveja como se fosse a coisa mais gostosa do mundo, né? Ou outras bebidas. Apresenta aquele maço de cigarro como se fosse uma coisa, até às vezes a gente olhando, né, irmão Luiz, até a gente às vezes quase cai, né? Coisa tão bonita, né, Márcio? Na aparência. É verdade, irmãos. A gente quase cai sim. Essa coisa de que porque eu sou crente isso não me... O mundo engana. O mundo ilude. Mas as coisas que o Senhor faz, as coisas que Jesus faz, eu sempre falo, não é ilusão. Esses dias orando a Deus, percebendo assim, tantas dificuldades que a gente vive, nós como pastores, ouvimos tantas dificuldades. Esses dias eu orando ao Senhor, eu não sei se talvez eu fui longe demais, mas eu falei assim, Senhor, por favor, não nos iluda, porque nós não temos em quem mais crer, é só Ti. Eu estava pensando em vida após a morte, essas questões. Senhor, só temos a Ti. Por que eu estou falando isso? Enquanto a Natasha estava ministrando, quarta-feira, nós fomos até um parque, no feriado lá em São Caetano, e esse parque fica 5 minutos a pé do cemitério que minha mãe foi enterrada. E eu estava no parque, aproveitar que a Cláudia não está aqui, eu não falei para ela, não contei para ninguém, eu falei, eu vou dar um pulinho lá no cemitério. Desde que minha mãe foi enterrada, eu não tinha ido lá. E eu fui lá. Chegando lá, eu falei, acho que eu vou achar a sepultura dela, né? Eu só tinha ido no dia do enterro mesmo. E eu gravei assim e fui. Irmãos, de repente eu me pego conversando. Assim, perto lá da sepultura dela, né? E é uma coisinha assim, quem vai naquele cemitério, a Silvia, que é de São Caetano, é uma coisinha assim que separa a gente e o caixão. A gente só não vê o caixão, mas é um coisinho assim, uma plaquinha assim de concreto que separa a gente do caixão, né? Aí eu comecei a olhar algumas outras sepulturas, menino de 18 anos, gente de 90 anos, gente de 40 anos, todas as idades. E comecei a refletir algumas coisas sobre tudo isso. E nesse momento a Natasha ministrou esse cântico, ressuscita-me, de ressuscitar os nossos sonhos, ressuscitar a nossa fé, ressuscitar tantas coisas que às vezes estão enterradas. E quando eu estava lá no cemitério, eu falei, ai Senhor, eu não pude ressuscitar minha mãe, ninguém. Mas eu lembrei numa palavra, que está aqui na palavra do Senhor, primeira carta de Paulo, aos Tessalonicenses, que eu quero falar para você de uma outra coisa, que está relacionada a viver de novo, ressuscitar, e que a gente esquece, que a gente quase não ouve os pastores pregarem isso. E eu não quero estar em débito com o meu Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13. A
a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Só vou fazer uma pausa. Eu tenho alguns alunos que se dizem ateus, da 8ª série. Sexta-feira eu conversei com ele. Eu falei, pois é, né? Qual o sentido da vida? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para curtir um rockzinho? Ele é roqueiro? O pastor fez assim, né? Curtir um rockzinho. E depois a gente curte um rockzinho. Falei para ele, pega umas menininhas. Depois a vida passa, né? Ele olhou assim. Aí eu perguntei para ele, e aí depois? Para onde nós vamos? Ele ficou pensativo. Porque aqui Paulo está falando, para que vocês não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Eu creio nessa palavra que a irmã Natasha trouxe, ministrou através do Ministério da Música. Eu creio, meu irmão, minha irmã, com toda a propriedade, que o Deus a quem nós servimos é esse Deus que tem ressuscitado os nossos sonhos, tem ressuscitado os nossos projetos, tem ressuscitado a nossa esperança. Eu já tive a oportunidade de uma vez compartilhar com vocês que quando Jesus foi colocado naquela sepultura, naquele sepulcro, eu faço ideia daqueles apóstolos, daqueles discípulos, ao verem o seu mestre sendo enterrado ali. E eu falei que junto com os sonhos, os projetos deles, também foram todos sepultados, quando colocaram aquela pedra, entre aspas, definitiva para tampar a sepultura de Jesus. Mas eu creio, meu irmão, minha irmã, que há algo ainda muito maior que tudo isso, que ainda há algo muito maior do que todas essas situações que a gente possa imaginar. É quando um dia todos nós seremos ressuscitados em Cristo Jesus. Quando eu estava lá naquele cemitério, exatamente veio essa palavra ao meu coração. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor trouxe à minha mente essa palavra que faz toda a diferença e que traz toda a esperança para cada um de nós. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos, em um momento em que nós não sabemos, queridos, não foi revelado a nós esse dia, não foi revelado a nós o ano, logicamente que nós sabemos que esses tempos estão muito próximos. Ao analisar as profecias, ao analisar a palavra de Deus, nós sabemos sim, que pode ser que é essa geração que vai presenciar todas as coisas.
Quando eu vi isso pela primeira vez de um pregador, ao ter essa consciência, o meu coração, amados, mas o meu coração se aqueceu de uma tal forma, quando ele disse: amados no Senhor, a vinda do Senhor é para essa geração. Nós não sabemos o dia, não sabemos o ano, mas pelos sinais, pelas profecias, por tudo aquilo que está escrito na palavra do Senhor, é para essa geração. Vocês vão ver isso. E hoje eu falo a mesma coisa para vocês. Eu acredito que é para essa geração, pelo desenrolar de todas as coisas. Não sei, pastora Natasha, se vai dar tempo. Não sei, pastor, se vai dar tempo, porque a vinda do Senhor, ela está próxima. A gente está envolvido com a nossa universidade, nós estamos envolvidos com o que comer, a gente está preocupado com o que vender, com o que comprar, estamos preocupados agora com o Natal, metade do 13º, em que vamos gastar, em que vamos poupar. E esquecemos que a vinda do Senhor Jesus, ela está próxima, que a vinda do Senhor Jesus, ela é real e que é verdade. A palavra de Deus diz: aqueles que morreram em Cristo, aqueles que dormem em Cristo, primeiramente serão esses que ressuscitarão, esses que morreram no Senhor, esses que dormem no Senhor. Alguns perguntam para mim: pastor, essas pessoas já estão conscientes? Pastor, essas pessoas já estão caminhando pelas ruas de ouro? Essas pessoas já estão contemplando o rosto de Jesus? E eu falo assim: meu irmão, eu não sei. O que eu sei é que feliz o que dorme com o Senhor. Ponto final. Feliz é o que dorme com o Senhor. Mas aquela parábola, pastor, aí eu falo: mas a parábola não serve para doutrinar. Não é uma doutrina escatológica. Cuidado, vamos tomar cuidado com interpretações. Então, para tentar, não é que eu estou em cima do muro, queridos, mas para eu não errar, eu falo: amado do Senhor, não sei. Mas uma coisa eu sei: feliz aquele que dorme no Senhor. Se já está consciente, ou se ainda não está consciente, feliz os que dormem no Senhor. Felizes aqueles que, quando chega o seu momento de partir, parte com o Senhor. E ponto final. Por isso que nós não devemos temer a morte. Por isso que o cristão não pode ter medo de morrer. Como disse o apóstolo Paulo, porque como os demais que não têm esperança, o cristão não pode ter medo da morte. Não pode. Porque nós temos esperança. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Diz a palavra que o mar vai ter que dar conta. Aquele que morreu dentro de um vulcão vai ter que dar conta ao vulcão. Aqueles ossos que estão desaparecidos até hoje por causa da ditadura militar no nosso país, vai ter que dar conta. Vai dar conta. Porque é o poder de Deus. Não tem explicação, é o poder de Deus. Dado a voz do Senhor, ressoada a última trombeta, eu faço ideia, irmãos, quando Deus, no seu infinito poder, chegar e falar: é a hora, filho, chegou o momento. Filho, prepara aí os anjos e arcanjos, porque chegou o momento da concretização do meu reino. E a gente vê exatamente como diz a palavra: depois de meia hora de silêncio no céu, algo estrondoso aconteceu. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. Os vivos, os que estiverem vivos,
nesse exato momento, os que estiverem vivos serão arrebatados, serão num piscar e fechar dos olhos, pum, levados ao encontro com Jesus nos ares. E o piloto sumiu, e o maquinista sumiu, e o tecladista sumiu. Ô glória! E o pastor sumiu, e o irmão, a irmã ficou, misericórdia. E o evangelista, e o vendedor, e a dona de casa, os professores subiram. Serão os primeiros. Vocês vão agarradinho nos nossos pés assim, que nós vamos primeiro. Mas serão arrebatados os que viveram uma vida com o Senhor. Serão arrebatados os que levaram o evangelho do Senhor a sério. Não vai subir morno. Não vai subir crente em cima do muro. Não vai subir crente com um pé na igreja, outro no mundo. Não vai subir fofoqueiro. Não vai subir caluniador. Só os que foram salvos, lavados no sangue do Cordeiro. Nós que ficarmos vivos seremos arrebatados com eles entre as nuvens. Então é aí que nós iremos ver e rever aqueles nossos queridos que morreram em Cristo Jesus. Aqueles que um dia, em tantos ofícios fúnebres, eu nunca cheguei perto do corpo e falei tchau. Mas para quem já assistiu o ofício fúnebre que eu fiz, eu sempre falo para um cristão que morreu: até em breve. Até em breve. Como é maravilhoso, apesar da situação de tristeza do momento, mas quando alguém morre em Cristo, a gente poder falar até já. Quando a gente sabe que alguém que morreu sem Cristo, irmãos, eu não engano não, eu não falo isso. Não falo isso não. Subirão com Jesus, não aqueles que frequentaram uma igreja. ABC. Jesus não está nem aí para a igreja ABC. Assembleia, Deus é amor, metodista. Seremos um único povo. Não terá mais placa. Não terá mais doutrinas. Não terá mais costumes. Serão arrebatados e arrebatadas aqueles que levaram o evangelho a sério. Aqueles que verdadeiramente pagaram um preço em seguir a Jesus. Aqueles que serão arrebatados, aqueles que verdadeiramente um dia não só confessaram Jesus como Senhor e Salvador, mas viveram debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, mais do que os nossos sonhos serem trazidos de volta nessa terra, nesse mundo, um dia, na eternidade, aí sim, definitivamente, todos os nossos sonhos e projetos completamente restaurados. Filha, eu não te concedi isso naquela vida, por isso, por isso, por isso. Olha agora o que eu tenho para você. Aquilo que nós não recebemos aqui, aquilo que nós não recebemos aqui nessa vida, um dia na eternidade, Deus dará
todas as respostas para nós e vai mostrar para nós, tete a tete: filho, filha, foi por isso que eu não te concedi isso, desse jeito, dessa forma que você pediu, porque olha agora o que eu proponho para você. Toda essa eternidade, e o universo, irmãos e irmãs, não será o nosso limite, porque diz a palavra que nós teremos um corpo glorificado, teremos um novo nome, teremos um corpo glorificado, um corpo que não estará mais sujeito à dor, à doença, à morte, às limitações. Sabe aquela manchinha que mexe com a tua autoestima? Sabe aquela gordurinha que você tem lutado, e que mexe com o teu ser interior? Isso aí, queridos, lá na eternidade, olha, acabou. Teremos um corpo glorificado, um corpo como de anjo. E diz a palavra que viveremos e reinaremos com o Senhor Jesus para toda a eternidade. E para finalizar, lá no capítulo 5, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. A vinda do Senhor é como um ladrão que não avisa. Eu quero terminar dizendo que quando o arrebatamento acontecer, espero, queridos irmãos e irmãs, que todos nós aqui estejamos juntos. Porque diz a palavra que depois do arrebatamento, serão 7 anos, se concretizando a 70ª semana de Daniel. Isso a gente não aprende na faculdade de teologia. Virá a 70ª semana de Daniel, a última semana de Daniel, onde se levantará um governante mundial, que dará a solução para esse mundo. Mas diz a palavra que na metade da 70ª semana, ele quebrará a aliança. E teremos, não nós, mas aquele que ficar, a grande tribulação com o anticristo. Aí sim, aquele crente morno, aquele crente que brincou de ser crente, aí nesse momento ele vai lembrar: puxa, o meu pastor uma vez pregou sobre isso. Então, ele ainda vai ter uma chance, mas ele vai ter que dar o sangue dele, se ele quiser ir para a eternidade. Aí vem a marca da besta. Querido, querida, ninguém aqui vai precisar passar por isso. Estamos no tempo da graça. Estamos num tempo em que o sangue de Cristo foi derramado por você. O sangue de Jesus foi derramado por cada um de nós, para comprar-nos, para redimirmos, para nos dar essa eternidade que nós tanto almejamos. Não precisaremos dar o nosso sangue para isso. Que estejamos prontos, queridos, para esse grande dia que chegará. Eu tinha preparado um outro texto, mas ali eu fui incomodado. Eu falei: Senhor, eu não posso um dia ir embora dessa igreja sem falar que o seu tempo está próximo, sem falar que um dia o Senhor vai voltar, que o arrebatamento é real, que o arrebatamento é verdade, que
que o Senhor ressuscita nessa vida os nossos sonhos, a nossa esperança, mas há algo que um dia precisará ressuscitar, que é o nosso corpo físico, para termos um corpo glorificado. É por isso que quando Jesus ressuscitou, as pessoas não o reconheceram. Como discípulos que viveram anos com Jesus, em 3 dias não podiam mais reconhecer o Mestre, porque Jesus, quando ele ressuscitou com um corpo glorificado, com um corpo que nós iremos ter. Por isso que os discípulos não puderam reconhecer, porque quando ele saiu daquela tumba, ele já estava com um corpo glorificado. É por isso que ele podia passar entre as paredes, é por isso que Jesus podia passar entre as portas, porque ele já estava com o seu corpo glorificado, nada podia detê-lo. Aqui nas mãos, apenas o quê? Apenas uma tênue imagem do que tinha acontecido, porque ele já era um corpo glorificado, o corpo que um dia nós teremos. Jesus vai ressuscitar por completo, não só os nossos sonhos e esperança, mas o nosso ser total. A redenção em Cristo é uma redenção total. Lá no Gênesis, o homem ficou sujeito à morte, ficou sujeito à dor, ficou sujeito à miséria, ficou sujeito a dores, como diz a palavra, assim como o pecado veio por um homem, assim veio a morte. Em Cristo Jesus veio a redenção, veio a vida, e essa redenção, ela é uma redenção plena, que vai alcançar também o nosso corpo, toda a totalidade da nossa existência. Aleluia. Eu quero repetir e encerrar. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Aqui está o nosso consolo. Aqui está essa palavra, em nome do Senhor Jesus. Que estejamos preparados para esse grande dia, e como eu sempre falo, vivamos o dia de hoje, como se Cristo voltasse amanhã. Estenda a sua mão, amém? Que a bênção poderosa de Deus Pai, o grande amor revelado em Jesus Cristo, que nos salvou, e a consolação, a comunhão e a força do Espírito Santo, guarde o nosso coração, a nossa mente, hoje e para todos sempre. Amém. Uma semana, igreja, abençoados.